Olá, pessoal. Meu nome é Agatha, eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e a nossa aula de hoje, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre período composto por coordenação, né? Então, vamos lá. O que são as orações coordenadas? As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Elas são classificadas em dois tipos: orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses dois tipos, né? As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Como, por exemplo, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Então, nós temos aqui, se você for analisar essa oração, né? Nós temos chegamos na praia, é uma oração. Nadamos, jogamos, comemos. São várias outras orações, né? Elas compõem um período e elas não têm relação, não são ligadas entre si por nenhum conectivo. Então, chegamos na praia, uma oração, nadamos, outra oração, jogamos, outra oração, comemos, outra oração, e todas assindéticas. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Aqui também ocorre o mesmo caso. Pegou a chave, uma oração, abriu a porta, uma oração, suspirou fundo, outra oração, assindéticas. E a última, não tem vontade de comer, estudar, sair. Temos também 3 orações coordenadas assindéticas. Então, as assindéticas é somente isso, né? Elas são orações que não possuem ligação através de nenhum conectivo, são orações independentes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as sindéticas, né? Que essa já é um pouquinho mais extensa, porque existem vários tipos. Então, as orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, diferente das assindéticas, as sindéticas, o período delas, as diversas orações dentro do período, elas são conectadas, são ligadas pelos conectivos. E são os conectivos que definem o tipo de oração coordenada sindética que está no período. Então, vamos começar a entender um pouquinho cada uma delas, né? Para começar, nós temos a oração coordenada sindética aditiva. Então, a sindética aditiva são aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma. Os conectivos que coordenam as ações aditivas são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim e etc. Então, sempre vamos ter uma ideia de soma, de adição. Temos como exemplo aqui, chegamos à praia e nadamos. Não faz nem deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair, né? Então, indicam uma conexão entre ações, né? E sempre uma expressão, uma ideia de adição, de soma. Nós fizemos 2 coisas, chegamos à praia e nadamos. Não faz, nem deixa fazer, né? Mas também não deixa fazer. Então, é uma adição, uma soma de ideia. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, ela gosta de fazer as 2 coisas. Então, a próxima tipo de oração coordenada sindética é a adversativa. Nas
orações coordenadas sindéticas adversativas, elas são as que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste entre as orações. E os conectivos que coordenam as orações adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão e vários outros, né? Então, nós temos como exemplos: eles queriam sair, porém, estava chovendo. Então, eles queriam sair. No entanto, né, mas estava chovendo. Então, não tinha como sair porque estava chovendo. Sem mal feitio, no entanto, deixou todos desanimados, né? Trabalha, mas nunca guarda dinheiro, né? São uma oposição de ideias, né? Um contraste entre uma ideia apresentada inicialmente e a próxima ideia, né, contida na oração vai ser o oposto. Então, essas são as sindéticas adversativas. As sindéticas alternativas, né, oração coordenada sindética alternativa, são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes, né? Então, os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, quer, seja. Então, são opções, né? Então, você tem que enfatizar. Essa é uma oração que enfatiza uma escolha dentre as opções. Vai te dar duas opções que serão enfatizadas, né? Como os exemplos mostram. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou cale-se para sempre. Tá te dando opções, né? Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, independente das opções, né? Está enfatizando uma escolha. Então, a próxima é a oração coordenada sindética conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões, né? Então, os conectivos que vão coordenar essas orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente e etc. Alguns exemplos dessas orações coordenadas sindéticas conclusivas, né, são: adolescentes logo irão namorar. Então, o fato de serem adolescentes indicam que logo eles irão namorar, né, que irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente, né? Então, uma vai expressar uma causa, né? E tem uma consequência, né? Uma conclusão sobre uma ideia apresentada anteriormente. Cheguei atrasada, então terei que aguardar, né? O fato de chegar atrasada fará com que eu tenha que aguardar. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Então, o fato do bolo estar quente, né, de ter acabado de tirar do forno, impossibilita que se coma já. Então, esses são alguns exemplos de orações coordenadas sindéticas conclusivas, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as orações coordenadas sindéticas explicativas, né? Que elas são aquelas que expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Então, os conectivos que conectam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois e etc. Então, nós temos como exemplos, né? Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, uma explicação do motivo de ter descido do carro. O trânsito estava parado. Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Então, o fato dela não atender o telefone indica que ela não quer saber de nós. É o motivo, né? Ela não quer saber de nós.
E o outro exemplo, ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Ela não disse nada porque ela não sabe da novidade. Então, é a justificativa, né? O motivo dela não ter dito nada. Então, esses foram alguns, né, essas foram as orações coordenadas sindéticas e também as assindéticas, né? Os tipos de orações que nós temos no período composto por coordenação. E agora vocês querem com alguns exercícios, né, para resolver, para fixar melhor esse conteúdo. Então, a seguir, né, fiquem com os exercícios a seguir para poder entender melhor como funciona e conseguir resolver esses exercícios em questão de vestibular, provas e etc, né? Então, confiram os exercícios a seguir. Bom, pessoal, para a gente começar a resolver os nossos exercícios, né? O primeiro exercício diz o seguinte: eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. A frase acima é uma oração coordenada. Que tipo de oração coordenada ela é, né? Então, nós temos a alternativa A, explicativa, a alternativa B, conclusiva, a alternativa C, alternativa, a alternativa D, adversativa e a alternativa E, aditiva. Então, ao analisarmos, né, a oração, nós temos o conectivo logo, e ele está expressando uma ideia de conclusão. Então, a resposta correta seria a letra B, conclusivo. Por quê? Como está na primeira parte da oração, né? Eles estão brigando muito. Isso é um fato que está acontecendo. Então, a conclusão que tiramos desse fato é que eles irão se divorciar. Então, o conectivo logo, ele está representando a conclusão do primeiro fato já apresentado na oração. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, conclusiva.
No nosso próximo exercício é o seguinte: classifique as orações coordenadas abaixo em 1. Oração coordenada sindética aditiva. 2. Oração coordenada sindética adversativa. 3. Oração coordenada sindética alternativa. 4. Oração coordenada sindética conclusiva. 5. Oração coordenada sindética explicativa. Nós temos esses cinco opções de orações, né? De tipos de oração, e nós temos que colocar elas nos seus respectivos, né? Nos corretos. Então, nós temos como exemplo as orações abaixo. A letra A, né? Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. Destes tipos de orações citados acima, qual que seria que se encaixaria melhor aqui? Então, a resposta correta seria a oração 5, oração coordenada sindética e explicativa. Então, o que ali, ele tem a função de explicar a primeira parte, né, que seria não fale mais. Por que não é para falar mais? Porque ele já ouviu o suficiente. Então, a é uma oração coordenada sindética e explicativa. A B, fiz tudo o que ela pediu. Ainda assim, não ficou satisfeita. Na B, o conectivo ainda assim, né, conecta a segunda oração à primeira oração. Nós temos uma oposição de ideias, né, entre a primeira ideia contida na oração e a segunda ideia. Portanto, ela é uma oração coordenada sindética adversativa, a de número 2. Na oração C, cheguei e fui tomar um banho. O E, ele está indicando que aconteceu, está conectando duas ações, está adicionando outra ação à primeira. Então, a primeira ação é cheguei e a segunda, fui tomar um banho. Então, a correta seria oração coordenada sindética aditiva, nosso primeiro tipo de oração. Na alternativa D, ora cumprimenta, ora não cumprimenta. Os conectivos ora, né, as conjunções ora e ora, elas estão dando uma ideia de alternativa. Então, ora acontece algo, ora não acontece. Ora cumprimenta, ora não cumprimenta. Ou seja, uma alternância de ações. Essa seria, então, o tipo de oração 3, oração coordenada sindética alternativa. E a oração E, o diretor ainda não chegou, de modo que ainda não podemos começar a reunião. O de modo, né, a conjunção, ela está expressando uma conclusão. Então, o fato do diretor não ter chegado impossibilita que a reunião comece, porque provavelmente ele é uma figura muito importante para a reunião. Então, a conclusão de que ele não chegou é que é impossível começar a reunião. Portanto, essa seria a única que sobrou, né? Oração coordenada sindética conclusiva. E então, nós temos a ordem correta: 5, 2, 1, 3 e 4.
Bom, pessoal, nesse exercício, identifique a única alternativa que a oração coordenada é a sindética. Ou seja, ela é uma oração independente. As alternativas são as seguintes. A. Meu paciente não quer comer nem sair. Alternativa B. Fala, fala e não diz nada. Alternativa C. Meu paciente não tem apetite, vontade de sair e interagir com as pessoas. Alternativa D. Estou me sentindo melhor, portanto, vou trabalhar. E alternativa E. Viajaria, quer fosse permitido, quer não. Então, ao analisarmos essas alternativas, nós chegamos à conclusão de que a alternativa correta seria a alternativa C. Meu paciente não tem apetite, vontade de sair, interagir com as pessoas. Pois essas orações, né, possuem relação independentes entre si. Então, nós temos 3 orações assindéticas em um mesmo período. E nas outras orações, diferente da alternativa correta, na primeira, por exemplo, nós temos orações sindéticas. Então, a única que é assindética é a alternativa C. Bom, pessoal, a nossa próxima questão é a seguinte: gosta de filmes de comédia, mas também gosta de filmes de terror. Então, a oração em destaque, mas também gosta de filme de terror, que tipo de oração ela se encaixa, né? Uma oração sindética de qual tipo? Então, nós temos como opção a opção A, oração coordenada sindética aditiva. Opção B, oração coordenada sindética adversativa. Opção C, oração coordenada sindética explicativa. Opção D, oração coordenada assindética. E opção E, oração coordenada sindética e assindética. Então, né, ao analisarmos melhor essa oração, essa partezinha, né, a conjunção, mas também ela expressa uma ideia de adição, né,
que além de gostar de filme de comédia, ela também gosta de filme de terror, ou seja, ela gosta dos dois tipos de filme. Portanto, a alternativa que expressa a resposta correta seria a alternativa A, oração coordenada sindética aditiva. Então, a resposta correta é a alternativa A. Então, pessoal, no último exercício, agora, é o seguinte, né? Nós temos que identificar a única alternativa, que é uma oração coordenada sindética. Então, nós temos a primeira opção. De manhã, opção A, né? De manhã, cuida da casa, à tarde, trabalha no seu projeto pessoal. À noite, está com a família. Essa oração, ela é uma oração assindética, né? Porque nós temos uma divisão, nesse período, né? Nós temos diversas orações assindéticas, independentes entre si. Então, essa não seria a alternativa correta. A alternativa B atende muito bem as pessoas. Essa aqui é uma oração simples, não é uma oração composta. Portanto, ela é de período simples, né? Então, não é composta. Não é a alternativa correta. A alternativa C, quero dono, quero funcionário, atende muito mal aos clientes. Os clientes, perdão. Essa seria a alternativa que nós estamos procurando, porque ela é uma oração coordenada sindética alternativa, né? Porque quer o dono, quer o funcionário. Ora o dono, ora o funcionário. Tanto o dono e o funcionário, qualquer um desses dois, né, nos dá opções. É uma alternativa. Essa é a oração que expressa a questão de ser sindética, né? Então, essa alternativa C é a nossa resposta correta. A oração D também é uma oração do período simples, não é do período composto, portanto, não é a que estamos procurando. E a alternativa E, perdão, preciso sair, arejar. Essa é uma oração assindética, né? Oração coordenada assindética. Portanto, a resposta correta é a resposta C. Quero o dono, quero o funcionário, atende muito mal os clientes.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender melhor o conteúdo sobre período composto por coordenação, né? E puderam entender como funciona as orações coordenadas e quais são os tipos de oração coordenada, né? Então, espero que o conteúdo tenha se fixado bem também ao resolverem os exercícios propostos. E gostaria de agradecer muito pela atenção. Muito obrigada.